Pedro, queria saber, assim, na sua experiência, que existem pessoas que você tem mais facilidade de ter a clarividência e outras, às vezes, você não vê nada. Então, assim, o quanto que isso tem do momento da pessoa, entendeu? Se você já percebeu isso, Eu acho qual a tua que são experiência, poder muitas falar? variáveis. Existe o contato dos dois prévio, né? Então, talvez seja um dos critérios maiores. Se há muito rapport, há uma tendência de ter isso. Se há pouco rapport, não tem. Mas eu já vi, às vezes, a pessoa está encapsulada pelos amparadores, a gente às vezes não sabe por quê. Ela está num momento crítico, ela está passando por um processo, às vezes, assistencial no momento da ProEx, que eles não querem mexer muito com ela, não querem, então ninguém percebe muita coisa da pessoa, até para não puxar nenhuma linha que não deve. Então, de acordo com o momento, a pessoa fica mais assim, available ou menos, ela fica mais predisposta ou menos. Eu acho que quem manda muito nisso aí são os amparadores, principalmente em curso. Em curso a gente tenta ver, né, o máximo, mas às vezes você percebe que não pesca nada. Então tem essa via de mão dupla, né? Porque é interessante nesse processo retrocognitivo que envolve outras variáveis. Outras né? variáveis, sem dúvida. Não, e o que mais conta são os amparadores. É igual no shopping, aí, espontaneamente eu estou lá comendo e começo a ver coisas da pessoa que estava do meu lado em função de uma amparadora. Eu acho que é só mais em função dela. Então, uma coisa que eu busco é ter assim algum tipo de mérito para eles poderem mostrar quando for possível, para a gente poder ter noção, para poder escrever mais, para poder explicar mais para os alunos, para poder ajudar mais para as pessoas, não simplesmente por saber, né? Porque um dos problemas da retrocognição é a curiosidade que isso causa. A gente vê aqui na comunidade, acontece uma novidade, o povo não se sossega com a fofocada e com tititi, com não sei o que lá, imagina sabendo do que as pessoas fizeram no verão passado, né, nas outras vidas. Então aí que ia ser até essa seria a minha segunda pergunta, né? Quando que você junta e chega o momento de abordar a pessoa? Porque uma hora você está olhando, por exemplo, desse exemplo, quer dizer que você vai sair falando para a pessoa, né? E qual que é o momento ali que você vai dar uma dica ou falar e aquilo vai ter uma repercussão positiva na ProEx dela? É até um paradoxo, né? Que acho que eu já falei em alguns cursos, que eu percebo comigo naturalmente. Quanto mais eu vejo, menos eu falo. E quanto menos eu vejo, mais eu falo. Porque, como eu vi pouco, eu tento botar tudo que eu sei. Mas quando eu vi mais, eu fico mais... Vou pelas beiradas, para ver o que a pessoa percebeu, para ver se ela já tem alguma noção, até para questionar a minha própria percepção, se aquilo preciso ter mais experiência para não chegar a ser muito taxativo. Então, por isso que eu acho uma bênção a dinâmica. E é o que eu chamo de convivência parapsíquica regular, né? Quando você tem a possibilidade de conviver com várias pessoas, as mesmas pessoas no ambiente parapsíquico, ali, de caso pensado, você começa a ter mais chance de juntar essas pontas. Aí dá mais segurança para você poder eventualmente falar. Agora, eu procuro sempre ter um sinal, um ensejo, uma motivação assistencial, para a pessoa ver se na cabeça dela faz sentido. É tentar ver, não que eu consiga, não estou falando isso, mas tentar ver qual a intenção do amparador ali, porque às vezes a intenção dele está lá na frente e a gente não consegue perceber. Mas não é fácil, né? A gente fica sempre nessa dúvida do que falar e tal, tem que ir com muita parcimônia. Vamos ver aqui, na numerologia, página 8, observei que está em um crescendo. Deixa eu ver aqui. Não é página 8, não, é número 8, página 11. Observei que está em um crescendo, ou seja, para termos a soltura holomnemônica é necessário fazer as outras 6 solturas anteriores. De modo geral, nessa da convergência, a gente não quis fazer tanto um crescendo, mas há essa lógica, né? Eu coloquei aqui o nível de descoincidência holossomática, permitindo principalmente grau maior de soltura paracerebral, a fim de melhor acessar arquivos holomnemônicos. Então, é isso que a gente estava comentando. O que favorece a soltura paracerebral? Então, todo o trabalho intelectual, mental somático, o processo de ativação dos chakras superiores, você ter experiência com a manifestação parapsíquica no acoplamentário, por exemplo, nas dinâmicas, tudo isso faz com que a pessoa fique mais solta. Vou dar um exemplo para ilustrar que eu vejo que às vezes não é direto. Quer dizer, a pessoa faz uma série de exercícios e quer ter
a experiência só naquele ambiente. Às vezes não é, ela já vai como uma pessoa que está malhando, ela leva aquele condicionamento físico para onde quer que ela vá. Acho que foi no final de outubro agora, não, foi no começo de novembro, no feriado, se não me engano, de finados. A gente teve o curso de cosmovisiologia e holotecologia. E a gente vinha num conjunto de cursos, né? Teve o fórum, teve mais algum, teve o Cipro, e eu estudando e falando e preparando essas aulas. E, paralelamente, mudando de casa, né? Nesse final de semana a gente conseguiu mudar, a gente reformou e conseguiu mudar depois de mais de um ano. E o que aconteceu? Nesse domingo que eu fui falar de sincronicidade, lá nesse curso, a gente comentou, fizemos lá uma taxologia, até já tem um verbete sobre isso, e eu tive que terminar e ajudar a Cris, que estava fazendo a mudança. E o que era a mudança? Eu tinha que pegar os livros da casa do Losch, né, que ele colocou lá para a gente na hora que inundou nossa casa. Na emergência, muita coisa da nossa biblioteca ficou lá e a gente estava trazendo de lá para a nossa casa. E eu vim empurrando um carrinho. Fiz aqui umas 4 viagens, né, Cris? Na terceira viagem que eu fiz com esse carrinho de compras normal do CAEC, que está bem, assim, já alteradinho, gasto, quebrado, difícil, muita coisa, teve uma hora que esse carro ele tombou. Na hora que ele tombou, eu fiquei com medo daquilo tudo cair, porque já estava dando um trabalhão. Na hora que aquilo tombou, aquilo tudo mudou na minha frente e eu me vi empurrando um carro de madeira, muito antigo, com umas rodas enormes, cheio de coisa dentro, não sei se era pedra, e eu maltrapilho, todo barbado. E outra coisa, nesse dia estava fazendo um sol, um calor infernal, e lá na experiência do passado também eu estava num sol, e o que eu acho que foi o gatilho foi o medo daquilo virar. Porque na experiência do passado também aquilo virou, tombou, e eu sabia que se eu perdesse aquela mercadoria, aquele negócio lá, eu ia sofrer alguma consequência. Então, eu atribuí muito essa ocorrência retrocognitiva, esse flash retrocognitivo, que eu acho que eu era tipo um presidiário, um preso, um prisioneiro, a alguns fatores. Primeiro, essa saturação que eu estava falando. Então, mexendo muito com a aula, falando do assunto, trabalhando muito com a cabeça. Então, eu saí de lá cheio de energia. Segundo, houve aquela conjuminância que eu falo, aquela convergência, aquela congruência de fatores. Era o mesmo clima, eu estava suando em bicas e repetindo a mesma processo motor, né? Psicomotor, você repetindo a mesma manifestação. E a emoção, que eu acho que foi o fator desencadeante, o medo daquilo virar. Então, esse instinto de cuidar para não virar é que eu acho que deflagrou. Mas eu atribuí muito ao processo de estar vindo num ciclo. Então, muitas vezes a gente vai colher os louros do parafenômeno depois de muito investimento em áreas diversas, porque às vezes a pessoa fica muito focada numa área e ela não consegue perceber o retorno que isso pode dar. Professor Pedro, em Parafatologia, página 7, final da última linha, poderia explicar as expressões faciais do retrosoma? Na prática a gente observa isso. Às vezes você vê tanto na retrocognição, você consegue obter a mensagem, obter mais dados em função dessa expressão facial, porque a expressão facial transmite muito o processo emocional, como que a pessoa está sentindo. Ou se você está vivenciando aquela retrocognição, você consegue saber como era a sua tendência facial. E há justamente uma tendência mesmo disso poder se repetir ao longo da Seriex. Existem pessoas que têm tiques faciais no retrossoma, numa vida anterior e na vida atual também. Estou lembrando aqui um curso ECP2 que eu dei no Rio, que na hora que eu fui entrar no campo, que você passa por um pano, né? E você sai do claro para o escuro, na hora que eu fiz isso, eu tive lá uma experiência retrocognitiva bem assim, prolongada, e o que me chamou a atenção é que eu era muito idoso e tinha uma parte da minha face que ela era diferente, é como se ou tivesse uma ferida aqui, ou havia como se fosse um repuxamento, uma paralisia facial, alguma coisa, e eu mancava e era muito idoso. Então não sei se eu tinha tido um AVC, mas isso me marcou muito do lado direito, todo esse meu lado direito. Paradoxalmente, eu estava super feliz, super em euforia.
Então isso acontece, às vezes você consegue ter essa impressão, a assimilação ela é muito forte. Em Parafatologia, página 8, final da terceira linha, poderia comentar a predominância dos assédios multimilenares ou das amizades raríssimas interexistenciais na parapsicosfera pessoal? Isso assim é uma linha de corte, né? Obviamente que dentro disso há um degradê, há um crescendo aí. Mas de modo geral, no acoplamentário principalmente, a gente consegue ter uma noção desse saldo, o que está predominando e qual o nível de lucidez que a pessoa tem. Nos primeiros cursos, principalmente, isso é mais assim, nu e cru, você vê a realidade como ela realmente é. Depois a pessoa vai fazendo recim, vai fazendo reciclagem, participa de cursos, dinâmicas, há uma tendência disso ir limpando, é o que a gente chama de descablagem, né? Vai cortando ali as conexões. Em Tecnologia, página 8, final da primeira linha, como funcionam as técnicas de comprovação da série X? Existem várias técnicas. Existem técnicas parapsíquicas e técnicas intrafísicas. Por exemplo, técnica intrafísica, você tem a informação de que fulano hoje foi Beltrano no passado. Então, uma técnica é você estudar o temperamento dessas duas personalidades e fazendo um cotejo e vendo que realmente somente aquela personalidade seria capaz de fazer aquilo que foi feito. Então, com a exaustividade da análise do temperamento, você consegue fazer. Em termos de parapsiquismo, a pessoa que passa por uma clarividência dessa retrocognitiva, ela não tem como. Vou contar outro caso. Eu estava sentado aqui um dia, o professor Valdo fazia a mega euforização. E aí entrou um rapaz que nunca tinha vindo aqui. Então já tinha a sincronicidade dele estar aí esse dia, nunca tinha entrado. Alguém pegou, ele ouviu falar na rua e veio aqui porque ele ia viajar logo em seguida. Ele foi sorteado naquele dia. O rapaz sentou aqui. Então eu era monitor, foi feita a mega euforização, eu fiquei olhando, a gente fica de olho aberto por causa da monitoria. Eu estou olhando para o rapaz sem nenhuma intenção, daqui a pouco eu começo a olhar, ele transfigura e ele com um elmo na cabeça e com um negócio vermelho aqui assim, ó. Mas assim, materializado na minha frente, um capacete que na época eu não sabia, mas é típico lá dos soldados romanos, né? Aí eu falei, que loucura, coisa interessante. E aí foi, daí a pouco eu ouvi em cima de um cavalo liderando um regimento enorme. Eu falei, nossa, que loucura. Aí fui para casa, fui estudar e vi que o processo era provavelmente ligado a Roma. Saí para voltar para a tertúlia, quando saio encontro a pessoa que tinha trazido. Não falei nada, ela falou assim, não, esse aqui é o fulano, ele veio aqui rapidinho, porque semana que vem ele vai para a Itália, ele vai voltar para a Itália, porque ele já morou lá, veio para cá, mas ele adora a Itália. Inclusive ele é policial hoje, ele vai fazer um curso, sei lá o quê. Eu falei, nossa, que loucura. E eu falei com ninguém isso, ninguém sabia, coisa tudo assim em cima do lance. Então, isso é um tipo de comprovação, né? Eu fiquei mudo, calado, vi o negócio, a informação depois veio até mim. Então, é uma forma de você comprovar e ver como que a pessoa fica naquele holopensene, às vezes depois de 1, 2 milênios ainda com aquele grupo, com aquele holopensene. Então, a experiência que eu acho que ajuda a comprovar. Com relação... Você deu dois relatos aí de retrocognições, aquela do carro, que você estava empurrando do carrinho, e também falou da entrada do ECP2. Nas duas, você também relatou sentidos somáticos, né? Uma, você teve o medo ali do carrinho virar, a outra você sentiu uma sensação também no rosto, além da euforia que você teve, né? Então, você teve uma certeza íntima que era uma retrocognição sua. Como é que você começa a distinguir quando a gente tem retrocognição da pessoa? Porque às vezes isso pode acontecer, e eu não sei se essa sensação somática ou emocional vai ser tão forte, né? Porque nas duas eu me via, então é mais fácil porque já vê que é você, né? Mas, por exemplo, nessa do ECP2, esses dois são exemplos de uma outra coisa que eu estou escrevendo, que é a retrocognição vígil, que acho que é a mais difícil, que você está na vigília física e você tem a retrocognição. Nessa do ECP2, você entra naquele... Tudo muda, eu me vi entrando num processo como se fosse de um mosteiro, mas uma nave lá, um processo muito grande. E as pessoas estavam me esperando, e eu ia falar alguma coisa ali, e eu era como se fosse uma autoridade ali, acho que eu era muito idoso, sei lá o quê. Eles estavam esperando, e eu ia falar uma coisa que eu sabia que ia impactar. E eu já estava meio que contente por aquilo que eu tinha decidido
falar. E eu mancava e tinha uma pessoa que ia me ajudando. E foi exatamente o que aconteceu no CP2. Eu entrei, como a gente não enxerga nada, porque você sai da luz para o escuro, uma pessoa me deu a mão e eu, quando fui ali, aquilo tudo começou a acontecer. E nesse, eu via que tinha gente do SCP-2 que estava nessa retrocognição. Isso você tem a informação. Até falei com uma pessoa, essa pessoa hoje em dia não está mais próxima de mim, porque ela começou a mexer e se sentiu mal. Mas você tem essa sensação, o que é seu, o que não é. Por exemplo, em Salvador, a Patrícia está lá fazendo a MBE, eu estou quieta, daqui a pouco a mesma coisa. Some tudo, eu vejo lá 2 reis, uma rainha muito altiva e um rei meio assim, jogado lá, mas recebendo aquelas, não sei o nome disso, mas aquelas oferendas que traziam das colônias, que tem, sabe? Parece em filme, eles ficam lá, entra lá, a pessoa com um macaquinho que trouxe lá do Brasil, outra com ouro, não sei do que, outra com colar, não sei da onde. E aquilo eu não tenho certeza se era meu, eu acho que era do grupo, porque eu vi umas pessoas do grupo, mas eu não posso tirar meu corpo fora. Mas você me falar, eu não me localizei ali. Mas 2 pessoas que estavam no curso, eu vi naquele coisa. Então, às vezes você tem certeza que é sua, às vezes você fica na dúvida, às vezes quando é clarividência você vê, vamos dizer, que aquilo não te pega muito, que eles estão mexendo com a pessoa e aquilo abre, aí às vezes você vê que é da outra pessoa. Então, tem experiências que às vezes não fica tão claro. Então, eu queria até perguntar sobre isso mesmo, Pedro. A questão de você reconhecer uma energia, se você já não conhece isso já do passado. Porque o fato de você ter visto, teria, assim, alguma ligação, você até falou que não sabe, né? Isso. Mas geralmente quando você identifica uma energia, você já tem esse conhecimento, enfim, para poder reconhecer, reconhecer, isso, né? Isso, mas existe também, isso é assim, é a conduta padrão, mas existe a exceção de você estar vendo um filme que não tem nada a ver, que os amparadores mostraram ali. Por exemplo, uma vez no CP2, mesma coisa, eu estou lá energizando o povo, daqui a pouco eu entro numa moça que eu nunca vi, eu começo a ver um enredo todo nos Estados Unidos, século lá 18, 19, a menina ia casar, tudo certo, aí acontece um fato que ela se envolve com outra pessoa que ela nem queria, aquilo foi um escândalo, a menina teve, hoje, em função do caso, do modo como ela estava hoje, tem a ver com isso, mas eu não tinha nada a ver com aquele fato, eles me mostraram para eu entender o que eles estavam fazendo ali. Então eu tenho certeza que aquilo ali, a minha participação é muito pouca. Essa lá, que era coisa de Portugal, eu fico na dúvida, porque eu não tive essa certeza que não era. Mas você está certa. Eu parto sempre do pressuposto, assim, o que eu tenho que ver com isso? É aquela questão de você ter, assim, o melhor rapport de assistência naquele momento, né? Tá. Não, só para complementar essa discussão, essa questão do que é auto e hétero, né? Eu acho que não custa a gente lembrar a questão do registro e do grupo também, né? Porque às vezes você tem aquela lembrança, realmente não sabe, né, o quanto que você estava ali ou não estava, mas a ideia do registro, da continuidade, da repetição de várias vivências parapsíquicas, e anotando e checando os dados, e também o grupo. Né, eu vejo que a dinâmica parapsíquica e o acoplamentário são duas atividades em grupo que ajudam muito nesse sentido, né, porque no acoplamentário a pessoa está lá e muitas pessoas falam de um evento com aquela pessoa, ou na dinâmica a mesma coisa. Isso. Né? E no tempo, né? Porque ela vai... Tem outro grupo, outra turma, aquilo tende a se insinuar, vai de novo. A pessoa acaba e fala, pô, tem alguma coisa aí para eu ver, né? Poderia expandir a frase enfática? A ideia da frase enfática é a pessoa fazer correlação entre a assistência que ela faz e a retrocognição, principalmente a partir da TENEPS, para ela deixar de ser jejuna. Tem muita gente que eu vejo que fala assim, mas eu já tenho tanto problema nessa vida, por que eu vou querer saber da outra vida? É exatamente para melhorar esses problemas, para você entender o porquê que eles acontecem, por que você está atendendo esse povo, por que tem às vezes, essas questões familiares, essas questões somáticas, essas questões, vamos supor, de doença, seja lá o que for, a retrocognição dá assim um alívio para a pessoa. Ela fala, nossa, agora eu entendo. E até certo ponto é como se ela estivesse no extrafísico, no curso intermissivo, porque lá a gente tinha essas informações e muitas vezes programou
ou sabia que alguma coisa ia acontecer nesse sentido. Quando ela acessa de novo, ela tem paradoxalmente um alívio. Apesar de saber muita coisa teoricamente difícil, negativa, ela fica mais aliviada. Esse último caso que a gente está comentando, a pessoa falou exatamente isso. Soube do mega esbregue, mega melex, mega melancolia extrafísica, mas estava super feliz, super eufórica, porque agora as coisas se encaixam. Então a retrocognição, ela coloca os pingos nos is. Eu estou falando ultimamente que, na verdade, todos nós que não temos retrocognição, ou muita retrocognição, é como se a gente vivesse com um Alzheimer coletivo, né? Porque às vezes você está convivendo com uma pessoa que foi sua mãe no passado, mas você não tem noção daquilo, você fica, oi, prazer. Mas aquela pessoa às vezes está convivendo com você há milênios. É como se fosse um Alzheimer. Você, então, buscar desvendar e lembrar disso é, na verdade, o processo mais sadio, né? Você quebrar com essa tendência mais nosográfica. Então, fugir da retrocognição é negativo, a pessoa está tirando o corpo fora.